Olá, olá, sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindas para o nosso seminário Liderança 4.0 com a querida Meilin. Meu nome é Fábio Viana, eu sou da consultoria.c e nessa jornada tenho a gratidão e a honra de fazer parceria com a Meilin dentro desse projeto. Ela que é a gestora, que é a idealizadora do que vocês vão conhecer hoje. A Meilin Canizares, ela é coaching credenciada pelo ICF, experiente facilitadora de cursos e treinamentos para lideranças. Já atuou em programas de desenvolvimento de liderança em várias grandes empresas. Sua carreira anterior foi em RH. Iniciou na área de tecnologia e desenvolvimento e chegou a posições de diretoria e de RH ao final da sua jornada corporativa. Hoje ela atua através da sua empresa, a M Canizares. Tudo bom, Meilin? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, e você, Fábio? Obrigada aí, né, pela parceria nesse projeto. Nós somos parceiros M Canizares e .c Consultoria. E hoje a gente vai falar de liderança 4.0. E para endereçar esse tema, eu preparei uma apresentação que aborda, primeiro, a explicação de que cenário é esse, né? Por que falar em 4.0? Então, eu vou falar um pouco de dados deste contexto atual que estamos vivendo. E também, depois, nós vamos falar das habilidades que estão em alta para a liderança. O perfil da liderança vem mudando. Sim. E quem ocupa a posição de líder ou está se preparando para uma posição de líder precisa ficar antenada com essas mudanças. Então, o objetivo dessa conversa hoje é sobre isso, né? Sobre que contexto novo é esse, por que estão ocorrendo mudanças e quais são essas novas habilidades que vão fazer a diferença para a liderança. Muito bom. Bom, para quem está participando, para quem está aí a gente tem um chat aqui do lado, então eu já vou convidar vocês a conhecerem, a se manifestarem, diga de onde vocês estão, as empresas, dê uma boa noite para o pessoal, para a gente fazer uma ambientação pelo chat. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito acolhidos. Esse é um seminário, é um conteúdo muito relevante. Então, aproveitem o máximo da Meilin, de toda a experiência, de toda a bagagem nacional, internacional, que ela está trazendo para a gente no dia de hoje. Meilin, vou me retirar agora, vou passar a palavra para vocês e vou ficar lá no chat para caso as pessoas tenham algum tipo de dúvida e a gente vai acompanhando aqui. Sucesso! Ah, legal. Obrigada, Fábio. Eu já estou exibindo a apresentação. Você vê, Fábio? E aí, o Fábio vai estar monitorando o chat e vai me ajudar a organizar, né? Comentários, perguntas, porque é difícil eu expor e, ao mesmo tempo, acompanhar o chat. Então, Fábio, também, se você precisar falar comigo, você precisa ativar o seu áudio, tá? Eu não vou estar monitorando o chat nesse momento. Tá ok, pessoal. Então não assustem se vier uma voz masculina no meio da apresentação. É isso aí, é muito bem-vinda. É uma ajuda muito bem-vinda. E o pessoal que está assistindo, também eu gostaria de pedir que participe. Se vocês conectarem o que estão ouvindo com alguma informação que vocês têm e queiram compartilhar, eu acho que isso fica interessante. E também é importante, se tiver alguma dúvida, apresente a dúvida, não é só o final, isso aqui é para ser, de alguma forma, interativo também através do chat, tá bom? Então, para a gente começar, e eu tinha falado que a primeira etapa da apresentação tem a ver com contexto. Quando a gente fala de liderança 4.0, prepare-se para liderar na era do pós-digital, né? O que é essa era pós-digital? Essa é a era em que nós já estamos, na verdade. É a era em que a tecnologia, ela se tornou tão onipresente
que a gente nem se dá conta de que a gente depende da tecnologia. A gente só se dá conta quando algo de errado acontece. Por exemplo, o que a gente consegue fazer hoje sem internet? Aí acaba o sinal de internet e as pessoas ficam desesperadas, né? Porque a produtividade não é a mesma, tem muitos aplicativos que a gente não consegue utilizar, plataformas de trabalho. Então, nós já estamos na era pós-digital. E aqui, eu trouxe uma linha do tempo que eu gosto bastante e a gente desenvolveu para um outro programa que a gente tem, que é o Game of Transformation, que fala dos estágios de revolução industrial. Então, quando a gente fala que a gente está na quarta revolução industrial, o que isso significa de fato? E aqui é bom lembrar das aulas de história, né, que a gente teve no passado. Então, a primeira revolução industrial, ela ocorreu por volta de 1784, e não é um ano só, é um período, né? As revoluções industriais, elas não ocorrem de uma vez só, né, em um ano. É um período, mas começou por volta dessa data. E aqui, quais são as tecnologias, né, na época, quais eram as tecnologias revolucionárias? O vapor, a energia a vapor e a mecanização, o uso de máquinas, né, na produção. Então, esse foi a indústria 1.0. Indústria 2.0, que é a segunda revolução industrial, foi por volta de 1870, e as tecnologias... o que mais causou disrupção naquela época é a eletricidade, foi a eletricidade. E aí começaram as linhas de produção, Fordismo nesse sentido, das linhas de produção. Produção em massa, né? Começou já os primórdios nessa época. Na terceira revolução industrial, 1969, que começa, né, com algumas tecnologias entrando, aqui tem computadores de grande porte, depois tem os computadores pessoais, tem automação, tem internet, todas essas entradas de tecnologia se conectam, né, e fazem a terceira revolução industrial. E a quarta revolução industrial, que a gente está vivendo agora, mas a gente está, também é um processo, né? Não é que começou em 2021, já vem há alguns anos, né? E que vai começar agora a acelerar, a gente ainda está falando dos primórdios, né? Mas daqui a pouco os impactos vão ser muito visíveis em pouco tempo. E a característica básica da quarta revolução industrial é que existe a entrada de várias tecnologias reestruturantes ao mesmo tempo. Depois eu vou mostrar para vocês um slide que mostra 8 tecnologias reestruturantes, 7 que já estão ganhando escala. Então, o que vai acontecer é uma mudança numa velocidade exponencial. Essa é a grande diferença dessa quarta revolução industrial. Ela se caracteriza já por velocidade, escala e força. E a quarta revolução industrial mudará o que fazemos, a forma com que fazemos e quem somos. Esse quem somos é que é interessante pensar, porque as outras revoluções industriais também mudaram o que nós fazíamos e a forma, né, o como nós fazíamos. Mas elas não mudaram exatamente quem somos. Aqui entra a fusão de tecnologia com biociência, com genética, e aí tem estudos de melhoramento humano. Então, realmente, se a gente chegar nesse nível, que dizem que estamos perto de chegar, nós vamos mudar, inclusive,
o que é ser humano. Aqui são as tecnologias que eu comentei com vocês, e que eu não sou da área de TI, né? Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu trago aqui para ficar no radar de quem tem essas posições de liderança, porque precisa estar lendo a respeito, né? Precisa pesquisar a respeito. Eu mesma venho lendo coisas a respeito para a gente se familiarizar com esses temas. Então, inteligência artificial, internet das coisas, que é o IoT, Internet of Things, Big Data, nanotecnologia, blockchain, impressão 3D, robótica, e mais para o futuro, essa não está tão preparada agora para entrar, né, em disrupção neste momento, né, é a computação quântica, mas também já está no radar de quem estuda a respeito da quarta revolução industrial e das tecnologias disruptivas. E também um outro dado de contexto, que eu acho que é importante para a gente pensar, é que a gente está vivendo um mundo VUCA, e que agora, com a pandemia, se tornou ainda bunny, né? O que é bunny, o que é VUCA? Então, eu trouxe aqui a explicação também com um slide que a gente usa no Game of Transformation. Game of Transformation é uma experiência de sensibilização para a transformação digital. O VUCA é um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo de hoje, ele é assim, né? Ele já não é mais um mundo previsível, estável, onde as mudanças ocorrem lentamente, né? E você pode se adaptar a uma mudança para depois entrar em outra. Não, o mundo de hoje é turbulento. É volátil, as realidades mudam com muita frequência. É difícil prever, é incerto. É difícil ter certeza do que nós estamos pensando, por isso ele é ambíguo também, né? Tem muitas zonas cinzentas, né? Pouco definidas, e é de alta complexidade. O bunny, que foi proposto por um futurista e antropólogo, Jamés Cassio, ele é um pesquisador, autor também de livros, e ele trouxe que, após a pandemia, a gente se deu conta de que a gente era frágil, que uma pandemia nos coloca numa posição de vulnerabilidade muito grande. E também que a gente, diante disso, a gente reage com ansiedade, é um mundo ansioso. Aliás, hoje a gente sabe que um dos principais problemas de saúde mental é a ansiedade, são transtornos de ansiedade. Ele não é linear, não é um mundo lógico, né, e assim, previsível, não. Os eventos vêm, acontecem, e aí você tem que lidar com ele, e ele é um pouco incompreensível. Então, viver nesse mundo, né, que é VUCA, pode se tornar bunny muitas vezes. E viver nesse contexto de quarta revolução industrial traz outros desafios para nós. E aí é que a gente fala de novas habilidades, né? O que a liderança tem a ver com esse contexto? A liderança, ela está sendo convidada a revisar as suas próprias habilidades. Não é o mesmo perfil que vai ter sucesso, né? O mesmo perfil de liderança que trafegava bem até o início dos anos 2000 e agora é um perfil diferente. O mundo está mudando de forma acelerada. Cenários instáveis, imprevisíveis, complexos. Ou seja, é uma liderança que precisa estar aberta a correr riscos, porque em cenários instáveis, imprevisíveis e complexos,
você não consegue ter muitas certezas. Haverá momentos em que não será possível ter respostas. Além disso, nós temos o declínio da importância da hierarquia e dos cargos. A gente sabe disso, né? Ter um cargo, ser o chefe de alguém, né? O gestor de alguém, há uns 20 anos atrás, era uma coisa. Agora, ser hoje, não importa seu cargo, ou você conquista essa pessoa pela sua competência, pelo seu preparo, pela sua habilidade de inspirar o time, ou você não vai ter influência nessa equipe. A equipe nela não se impressiona. As novas gerações, elas não se impressionam com o cargo. E as estruturas de colaboração em rede também, né? Oi, pode falar, Fábio? Meire, a gente fez uma pesquisa aqui baseada no seu slide anterior, e a gente perguntou se o pessoal aqui que está nos ouvindo agora tem convivido com ansiedade no dia a dia. 83% dos participantes disseram que sim, e 16% disseram que não. Interessante, né? Ver como tem muita gente sentindo, né, essa questão da ansiedade. E que é natural nesses contextos de maior volatilidade, de incerteza. Isso é uma reação humana natural. O que a gente precisa observar é o quanto que isso está sendo uma resposta mais do saudável ou que precisa uma maior atenção. Tem muitas pessoas passando por transtornos mesmo de ansiedade. E aí precisam recorrer à terapia, ajuda psiquiátrica e outras terapias. Hoje em dia tem terapias também alternativas que ajudam com isso, meditação e outras possibilidades. Mas é importante você se observar até que ponto que a sua ansiedade está dentro do aceitável. Bacana, Fábio, obrigada. Então, dito isso, né, contextualizado para vocês, né, os desafios do momento, é por isso que a gente fala dessa necessidade imperiosa de rever o perfil da liderança. E aí, ó, eu vou lançar isso daqui no chat, Fábio, também vamos ver se o povo se anima. O que mudou para você nos últimos 10 anos? Porque a gente já está falando que a gente já está vivendo a revolução, né, a quarta revolução industrial, a mudança já está em curso, não é uma coisa que vai começar daqui a pouco, já está. E se a gente olhar para a nossa própria vida, para as experiências que a gente tem, os conhecimentos que eram relevantes e deixaram de ser, ou conhecimentos que passaram a ser requeridos na nossa atividade. Então, eu queria ouvir um pouco do que o pessoal pode contribuir nisso, né? O que mudou para você nos últimos 10 anos? Vai responder no chat? Sim, eu vou abrir, eu estou com o microfone. Vamos lá. O Luiz está dizendo assim, certezas não existem mais. Vamos lá, exatamente. pessoal. E eu vou contando aqui o que mudou, por exemplo, na minha vida, né? Se eu olhar para 2011, eu ainda não era usuária do Waze. E agora eu não saio sem o Waze, de jeito nenhum. Até para caminhos conhecidos eu gosto de colocar o Waze. Nós tivemos mais comentários aqui do Luiz Carlos Lima, dizendo que certezas não existem mais. E eu acho que a gente tem esse movimento Waze mesmo, né? Porque a gente já não tem certeza do trânsito, já não tem certeza... E o Waze dá essa sensação de seguridade. Eu faço igual você, Meire. Tem mais porque a gente sabe, é um software colaborativo, né? Uma plataforma colaborativa. Então, aquilo que você ainda não está vendo, alguém está vendo e está notificando. Então, é bacana, porque também traz essa questão da colaboração, né? Exatamente. O Luiz está dizendo ainda, tudo pode ser relativo, dependendo do contexto. A Valquíria, tudo... Opa, que desceu aqui. Tudo se tornou mais digital,
O João Paulo, nova construção de trabalho. Podemos nos adaptar rapidamente às mudanças, a percepção do Luiz. Aham. Matheus contribui, maior dependência da tecnologia. Fernando diz assim, o trabalho uberizado agora é a realidade em várias atividades. Aham. Luiz, temos que estar mais do que nunca antenados a Valesca Barros. Quedas de fronteiras e abertura de muitas possibilidades que antes eram limitadas. E o João Paulo, para finalizar, só seus objetivos organizam seus caminhos e forma de atuação. E a Natália já contribuiu aqui também. Vício nos eletrônicos, vícios no sentido de dependência dos eletrônicos, né? O quanto a gente está refém das telas. Estamos mesmo, né? Porque tudo está mais digital. E tem todos os desafios também da gente ter uma vida mais digital, né? Já pensaram nos riscos de segurança hoje? Não são só mais os físicos, né? Os digitais também estão por aí. E eu gostei do comentário, né, que foi feito, agora não vou lembrar de quem, que o trabalho, né, e tudo que a gente faz está mais digital. E a gente está passando por isso em várias áreas. Coisas que eram realizadas de forma manual estão sendo sistematizadas. Existem muitas plataformas hoje para você buscar serviços. Antes você ia, né? Não precisamos pensar muito antes, não. Há um pouco de tempo atrás, a gente ia no Google e pesquisava. Eu quero contratar um serviço de freelancer de design. Deixa eu ver aqui quem que está anunciando. Né? A gente chegava a sites das pessoas. Hoje em dia existem plataformas que organizam os prestadores de serviços freelancers. E essa é uma tendência cada vez maior em todas as áreas. Existirão plataformas de todas as espécies. Uber é uma plataforma. Airbnb é outra plataforma que oferece serviço, né? E realmente esse trabalho, né, uberizado está, né? É uma tendência. A gente tem mais comentários aqui, o pessoal está interagindo bastante no chat. Inclusive, vamos agradecer o pessoal pelas colaborações que deixam o nosso movimento mais rico. Luiz complementa assim, temos que ter abertura para todos os tipos de conhecimento, não só o que é a nossa especialização, o famoso conhecimento em T, que a gente vem discutindo há tempos no RH. Valquíria, você estar bem informado se tornou imprescindível. Luiz, mas a solidão do ser humano é maior e, portanto, precisamos buscar formas e alternativas de estarmos juntos e crescer. Anderson, modo colaborativo nos trabalhos mais equalizados. E o Anderson ainda complementa, o home office para muitas pessoas que achavam que não era possível. E também isso foi um legado da pandemia, né? Essa aceleração de algumas tendências que a gente já percebia que ocorreriam, mas estavam meio embaçadas, né? O home office, o trabalho remoto é uma delas. Bacana. Posso seguir, Fábio? Sim, à medida que o pessoal for manifestando, eu vou trazendo aqui para a ciência de todos. Legal. Aqui o que a gente traz são alguns temas que precisam estar no radar da liderança, né? Quando a gente fala de temas de tendência, a questão da diversidade e da inclusão, a gestão das diferentes gerações no ambiente de trabalho, né? Aprender a lidar com essa diversidade de gerações. Quando a gente fala diversidade e inclusão, a gente está falando de inúmeros prismas, né? Assim, a gente tem a diversidade de gênero, de orientação sexual, a diversidade de raça, e tantas outras, né? De cultura, e isso a gente precisa
aprender a trabalhar, e a gente precisa se atualizar, porque essas discussões estão tomando um rumo mais aprofundado agora. Essa questão do racismo estrutural, do lugar da mulher na sociedade, do direito, né, a pessoas homossexuais de constituírem família. Então, assim, o líder, ele precisa estar acompanhando essas tendências de comportamento que estão vindo. Também precisa estar antenado para ver como lidar com as diferentes gerações no ambiente de trabalho. Então, a gente tinha lá os baby boomers, que são os que hoje estão mais antigos, né, os que têm maior idade nas organizações, geração X, que é a minha geração, por exemplo, nascidos na década de 70, quando foi meados de 80, já passou para a geração Y, é outra geração, é a geração que cresceu com computador pessoal em casa, teve uma outra criação mais liberal por parte dos pais, e agora está entrando no mercado de trabalho uma geração que é mais novinha, que nasceu por volta dos anos 2000, que é a geração Z, né? Então, a gente precisa reconhecer que existem diferentes padrões de comportamento em decorrência das gerações, crenças e valores que foram sendo também modificados, e o líder, ele precisa estar antenado com isso, para interagir, para conseguir liderar equipes com essa diversidade. Abertura à mudança e inovação. O líder não pode ser uma pessoa que está na zona de conforto e quer parar e estagnar. Você quer falar alguma coisa, Fábio? Com relação à diversidade, a gente fez uma enquete rápida aqui, se as empresas, se a sua empresa, a empresa de quem está nos ouvindo, tem levado em consideração. E eu coloquei não, mais ou menos, e sim. Uhum. E a gente ficou aqui, 25% dos participantes disseram que não, que a empresa deles não está levando isso em consideração, e 75% está dizendo que sim, está levando isso em consideração. Ah, que bom, né? É sinal que está vindo com mais força. Olha, para vocês terem ideia, né? Como eu já tenho uma certa idade, já contei que eu sou da geração X, eu fiz parte do primeiro comitê de diversidade, assim, da minha carreira, né? Quando eu passei por uma multinacional, na época era coisa inovadora, né? Estou falando de uma realidade de uns 20 anos atrás. E ali, naquela época, quase nenhuma empresa falava no Brasil, né? Eu estava numa empresa norte-americana que tem já uma consciência, né? Vem trabalhando esse tema já antes, né, do brasileiro, porque lá também, por exemplo, essas questões de discriminação racial são mais, estavam sistematizadas, né? Tinha hotéis para negros, hotéis para brancos, refeitório de negro, refeitório de branco. A gente não teve essa segregação, assim, né, concreta, mas a gente tem o preconceito, só que a gente não reconhece, né? O nosso está subliminar, ele está inconsciente. Então, a gente demorou mais tempo para se dar conta de algumas coisas, né, com relação à mulher, com relação à raça, e outras questões de diversidade. Então, eu fico feliz que 75% das empresas já estejam nessa, porque é a tendência, não tem como voltar. A outra coisa é isso, não tem como voltar atrás nesse processo acelerado de mudança pelo qual nós estamos passando. E também tem que estar no radar da liderança as questões de saúde mental, que foram trazidas à tona pela questão da pandemia, que intensificou, mas, na verdade, não é só a pandemia que desafia a nossa saúde mental. Esse mundo volátil, incerto, né, incompreensível, isso desafia a nossa saúde mental. Isso realmente não é fácil para o humano lidar.
E aqui embaixo eu trouxe uma definição que eu gosto bastante. Qual que é a diferença entre diversidade, inclusão e pertencimento? Diversidade é ter um lugar à mesa. Inclusão é ter uma voz, você pode dar uma opinião, mas pertencimento é ser ouvido. E em que nível, né, que as empresas que estão trabalhando diversidade e inclusão, que nível que elas estão, né? Porque às vezes, assim, abrir recrutamento com base em cotas, isso é aqui, ó, diversidade, é ter um lugar à mesa, né? A gente vai pôr gente com algum tipo de deficiência, a gente vai pôr raça diferente e tal, mas será que essas pessoas estão realmente incluídas, podendo opinar? Será que elas são ouvidas? E aqui a gente vai para a segunda etapa da nossa jornada de hoje. Fábio, se você quiser interromper, fica à vontade, tá? A gente vai falar, agora, eu trouxe aqui um resumo das habilidades que serão essenciais para o sucesso da liderança. Primeira delas é comunicação. Ai, que novidade, né? Comunicação sempre foi uma habilidade essencial para a liderança, até quando o mundo não era VUCA, antes, né, do computador. Comunicação sempre foi uma habilidade essencial para a liderança, mas o que é que muda? Primeiro, como é que você cria proximidade e conexão com equipes que estão geograficamente dispersas? Porque num mundo que é globalizado, em que as equipes não estão no mesmo país muitas vezes, cada vez mais a gente tem tratado, né, com gestores, eu atendo vários líderes em coaching, e a gente percebe isso, a estrutura, ela está mais complexa e internacionalizada também. E mesmo quem tem uma atuação no Brasil, limitada ao Brasil, pode ter equipes dispersas geograficamente também, em vários estados, e agora com a pandemia, todos nós estamos geograficamente dispersos, né, por conta do home office. Meilin, antes que a gente avance, tem uma questão do João Paulo, referente ao slide, acho que ao slide anterior, ele pergunta o seguinte: estabelecer cotas não seria uma ação restritiva? Não seria ação restritiva? Então, a filosofia, né, qual que é o conceito da cota? É reverter uma situação que já está instituída, um prejuízo que já existe e que é difícil de reverter de outra maneira. Esse é o conceito de defesa da cota. O que a gente percebe quando a gente estuda a questão da diversidade, por exemplo, a diversidade racial, é que a gente não se dá conta de privilégios que a gente tem por ser branco e privilégios por ser homem. Então, quando você é um homem branco, é fácil pensar em meritocracia, né? Porque as portas não vão ser fechadas para você. Agora, quando você é uma mulher negra, você está com 2 pontos desfavoráveis. Historicamente, o negro, ele tem menos espaço na nossa sociedade do que o branco. E a mulher tem menos espaço do que o homem. Então, estatisticamente, eles fazem até esse ranqueamento, né? É o homem branco, é o privilégio, né? O que tem mais privilégio. A mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Tem esse ranqueamento. E para a gente reverter situações de desigualdade, a gente precisa da cota neste momento. Talvez a gente não precise da cota lá para frente, quando a gente tiver equalizado mais essas questões de privilégio. Quer ver outro privilégio? Um privilégio social. Você ter estudado nas melhores escolas, na sua formação básica,
te garante um acesso nas melhores universidades. E você tendo acesso às melhores universidades, você tem acesso aos melhores empregos. Como é que a gente reverte isso, né? Então, a cota é nesse sentido, né, de equalizar um pouco o ponto de partida, tá? Eu sugiro que as pessoas leiam mais sobre essa questão dos privilégios relacionados com a diversidade. É uma coisa que eu também, há uns anos atrás, eu não me dava conta de forma consciente, mas eles estão aí. Só para ler o comentário aqui, a Valesca, pelo que eu entendo, ela confirma isso, né? Do homem branco até 40 anos. Também tem isso, tem a idade, né? Certas idades é um privilégio também, em comparação com outras. Então, essas cotas que estão sendo criadas, né? Tem empresas com programas de inclusão de pessoas mais sêniores, né? Com uma idade mais avançada nas empresas. Tem cota para mulheres em conselhos de administração, hoje em dia, em alguns países, porque é isso, né? É difícil reverter uma coisa que está já estabelecida, é por isso. Podemos avançar, Fábio? Sim, podemos. Então, eu estava falando da comunicação, né? O que está mudando é um pouco o que está atrelado com essa comunicação. Então, esse desafio de liderar equipes geograficamente dispersas e como é que você gera conexão e proximidade mesmo estando remoto, por exemplo. A questão do direcionamento, porque hoje em dia você não vai entrar e ficar acompanhando cada passinho do seu funcionário, mesmo porque, vamos pensar nessas equipes geograficamente dispersas ou em trabalho remoto, né? Fica muito difícil isso, desse comando e controle. Isso é uma mentalidade de comando e controle, quando a gente fala de controlar tudo que o funcionário está produzindo. O que a gente precisa dar é um direcionamento macro, porque senão ele também vai fazer bobagem, né? Então, aqui é muito importante fortalecer qual é o propósito do trabalho, qual que é a visão de futuro que a gente precisa alcançar, quais são os objetivos estratégicos para aquele ano, quais são os valores que vão conduzir a nossa prática profissional. Então, esses direcionamentos que são necessários porque o colaborador, ele vai ter mais autonomia nos dias de hoje. Mas para ele fazer as coisas certas com a autonomia que ele tem, ele precisa desses direcionamentos. E o canal também, os canais de comunicação estão mudando. Não só a questão de videoconferência, que ficou muito claro, né, agora que todo mundo teve que usar equipamentos de videoconferência, mas também mensagens. Eu tenho visto, por exemplo, CEOs, diretores de RH, usando vídeos para passar mensagens. Antes a gente não fazia isso, era tudo escrito. Plataformas de colaboração que estão surgindo para diminuição de e-mails, não sei se vocês já ouviram falar no Slack, é uma que eu uso, por exemplo, eu acho fantástica, e de compartilhamento de materiais, né? Então, hoje em dia, a gente tem vários também drives compartilhados, né? Google Drive, Dropbox, OneDrive. Eu não sei qual vocês usam, mas assim, a gente sempre agora tem outras tecnologias para a gente facilitar a comunicação. Uma outra questão importante para a liderança trabalhar é a visão e o propósito. Eles precisam estar muito claros para a equipe, porque eles são direcionadores e eles também mobilizam as equipes. E essas equipes, elas precisam ser inspiradas. E as gerações mais jovens, elas não querem saber de trabalhar sem um propósito, né? A gente já sabe disso. Então, e elas só vão permanecer, né? As gerações mais jovens também, Y e Z, elas
só vão permanecer naquele trabalho se elas encontrarem um sentido para aquilo que elas estão fazendo. E esse sentido tem essa conexão com o propósito e o alinhamento de valores. Influência e rede de contatos também, a gente não vive mais sozinho, num mundo que é complexo, que é plural, a gente não vai dar conta de lidar com essas mudanças e com a complexidade e com a obsolescência dos nossos conhecimentos se a gente estiver atuando de forma solitária. A gente precisa dessa inteligência coletiva. E como é que está a nossa rede de contatos hoje? Porque, assim, é através de uma rede forte e diversificada que você consegue ter acesso a ideias novas, a tendências, obter apoio quando você precisa, obter outras opiniões quando você precisa, né, de formar a sua opinião, mas não sabe muito bem o que pensar a princípio, né? Ativar essas redes podem ser úteis. E o líder de hoje, ele precisa conquistar o apoio dos seus stakeholders, os colaboradores, os pares, os superiores e outros stakeholders, os clientes, e é com a rede de contato ativada que a gente conquista isso, né, o apoio. Eu sugiro a leitura desse artigo, eu acho fantástico, um white paper da Center for Creative Leadership, que fala da qualidade do nosso networking. Porque, assim, não vale qualquer rede de contato. Quanto mais aberta, né, a rede, mais diversificada ela vai ser, né, no sentido de que as pessoas não se conhecem. Por exemplo, uma pessoa que está há 12 anos trabalhando na mesma empresa e não faz networking com ninguém de fora da empresa, ela conhece pessoas que se conhecem também. Então, a chance dela ter acesso a coisas, pensamentos divergentes, inovadores, tendências fora daquele mundinho dela, é muito pequena. Então, se a gente vai abrindo o nosso networking, se a gente vai se relacionando com públicos diferentes, então não se limitem à empresa de vocês, nem somente à área de vocês, né? O diverso tem a ver com isso. Pessoas com formações diferentes, com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, isso tudo vai enriquecer a sua capacidade de influência através do seu networking. E também um terceiro elemento importante das redes de contato é o quão profundo é esse contato, porque não adianta ser um contato superficial. Eu conheci uma pessoa 1 ano atrás, num evento online, eu sei o nome dela, mas a gente nunca mais se viu, não trocou nada. Com que cara de pau eu vou acionar essa pessoa e pedir alguma coisa para ela, né? Então, conforme a gente vai desenvolvendo contatos mais aprofundados e de qualidade, fica mais fácil também a gente acionar a troca, né? Contar com confiança e reciprocidade. Uma outra tendência que a gente vê em termos de liderança é que nesse mundo que é incerto e com mudanças exponenciais, fica difícil o líder ter todas as respostas. Anteriormente, né, o líder ele tinha esse poder, né, da informação, ele tem um conhecimento, ele tem a resposta. Hoje em dia, gente, tem situações que vem uma demanda de trabalho que ninguém da empresa sabe como lidar. Eu tenho vários clientes que citam isso. Peguei um projeto, eu não sei por onde começar. A empresa nunca trabalhou com isso. Nós não temos esse conhecimento. Só que é isso que nós vamos ter cada vez mais daqui para frente. E aí é que vem o papel do líder coach, de fazer as perguntas que estimulem um avanço diante de um desconhecido. Para ativar a inteligência coletiva na busca das melhores respostas e soluções. Então,
Trouxe aqui até também como referência o caso da Ernst Young, que está implantando fortemente a cultura de liderar com perguntas, leading with questions. E aqui tem um artigo publicado na Forbes, em que a vice-presidente de talentos da Ernst Young fala sobre isso, sobre a importância no contexto atual, no mundo de hoje, de líderes que fomentem as equipes a serem mais inovadoras, inclusivas e motivadas, e isso você faz através de perguntas, que no coaching a gente chama de perguntas poderosas. Fluência digital é uma outra característica também que vai ser fundamental. Nós, líderes, né, a gente precisa ter fluência digital. O que é essa fluência digital? É essa facilidade de aprender e incorporar novas tecnologias e recursos digitais disponíveis em sua prática profissional. Tem gente que é muito travado com isso. Então, fica aqui um sinal de alerta. Se você tem dificuldade ou até uma barreira psicológica, né, uma resistência a incorporar novas tecnologias no seu modo de trabalhar, você precisa rever. Porque, olha, os nativos digitais, que são aqueles que já cresceram nesse mundo, né, digitalizado, eles têm mais facilidade, naturalmente. É como um idioma, né? Se a gente é nativo no idioma, a gente tem um domínio, uma facilidade que é difícil da gente atingir quando a gente aprende um segundo idioma, a menos que a gente tenha aprendido na infância, né? Ou que a gente tenha morado muitos anos fora. Mas nós somos imigrantes digitais, né? Muitas pessoas são imigrantes digitais. E como é que a gente, sendo imigrante digital, a gente trabalhava de um jeito, né? Tem gente que é da época do fax, da máquina de escrever, né? Esses são os imigrantes digitais. Antes do computador, né? De ter um computador por pessoa. Eu confesso, no começo da minha carreira, era um luxo esse negócio, não tinha um computador por funcionário. Eu sou antes da internet, então eu sou uma imigrante digital, o que não me condena a não ter fluência digital. Mas acontece que eu vou ter que fazer um esforço maior de adaptação do que os nossos amigos nativos digitais. Por isso que tem jovens por aí fazendo mentoria reversa, não sei se já ouviram falar nesse termo. Jovens de 18 anos entrando na empresa e ensinando presidentes, né? Dando mentoria digital para presidente. Por que a gente tem cargos de presidente? Quem? Os imigrantes digitais, né? Eles têm outras habilidades que são importantes, mas eles vão ter que se atualizar. Porque os jovenzinhos, eles têm isso muito mais natural. Liderar a transformação digital na sua empresa. Se você não está ainda no processo de assumir um certo protagonismo, se a sua empresa... Fábio, eu acho que até seria bacana fazer uma outra enquete, se você conseguir, com o pessoal que está aqui, quem está passando dentro da organização em que está pela transformação digital, porque tem muitas empresas conduzindo processos de transformação digital. E quando a empresa começa essa jornada, os líderes são convidados a atuar como protagonistas. Eu estava com uma enquete pronta aqui, Meilin. Tá, pode rodar. Eu vou rodar essa primeiro, que é uma revisão do que a gente viu até agora, em seguida eu faço certo. essa. Eu estou perguntando para o pessoal, desses pilares que você apresentou até agora, qual que é o mais, na visão deles, qual que é o mais importante para o líder? Comunicação, visão, propósito, fluência, rede de contatos, saber fazer perguntas ou influência digital. Aí a gente vai para a sua próxima questão. Tá bom. E eu vou continuando aqui enquanto isso, né? A inovação também é outra coisa que precisa estar no radar da liderança e ela precisa fortalecer as habilidades de inovar,
né? Estimular isso no time. Só que a gente não estimula no time o que a gente não tem, né? Então, no mínimo, a gente tem que aprender a fazer perguntas que estimulem a criatividade. E a gente precisa sempre estar atento ou atenta, né? Quais são as formas de inovar na nossa área, com a nossa equipe, observar tendências, ficar antenado, porque assim, às vezes uma inovação em um campo, numa certa disciplina ou numa empresa de um segmento totalmente diferente do meu, pode me dar uma ideia do que eu tenho que fazer na minha para inovar. Então, tem que estar com o radar, tem que estar com essa abertura, né, de cabeça para garantir que você esteja criando um ambiente favorável para a inovação. Meilin, resultado da nossa pesquisa rápida aqui com os nossos participantes. De todos os pilares apresentados até o momento, comunicação foi disparado 66%, o pilar mais importante para o líder. Sem dúvida, é verdade, eu concordo, porque sem comunicação, olha, não tem líder que vá ser bem sucedido sem a comunicação. É verdade, às vezes tem o propósito, né? Tem uma influência, tem rede, mas... Não, nem vai ter, não consegue, acho que os outros, nem entendeu? Sem comunicação, não vai conseguir propósito, nem valores, nem nada. Tá. E aí a gente tem que fazer o próximo. Fala para mim de novo que eu vou perguntar. Então, se a transformação digital já começou na sua empresa ou na sua organização, sim ou não? Ou mais ou menos, aquela coisa assim, pouquinho, muito pouco. E também aqui a adaptabilidade. Tem até assessment hoje em dia para medir a adaptabilidade, de tanto que essa habilidade vai se tornar crucial nesse momento de tantas transformações. A adaptabilidade é a capacidade de se reorganizar diante de oportunidades e abraçar a incerteza. E as mudanças exponenciais, elas desafiam a nossa capacidade de adaptação. Aliás, a gente vai ver mais adiante que o ser humano, ele não tem a capacidade de desenvolvimento exponencial, né? Como o que está acontecendo com a transformação digital agora, que são mudanças exponenciais. Então, a velocidade de adaptação nossa, de desenvolvimento, é menor. Mas a gente vai ter que se desafiar, né? E a pergunta aqui, né, também que fica, qual o seu grau de conforto com incertezas e mudanças? Porque a gente vai ter que fazer um trabalho interno para a gente ir aumentando o nosso grau de conforto com incertezas e mudanças, para a gente estar mais adaptado a esse novo contexto, porque o contexto vai ser assim. Meire, a gente tem alguns comentários aqui, deixa eu só te atualizando. O Simval, já é um comentário de algum slide antigo, o Simval descreveu assim, relacionamentos de reciprocidade, acho que isso é uma coisa extremamente relevante. O Haroldo está dizendo assim, a empresa que trabalha está justamente nesse momento com relação ao processo digital. E o Simval transformação digital. E o Simval escreveu assim, infelizmente, muitas empresas familiares ainda estão fechadas para todas essas mudanças digital. Verdade. E vem também a resolução da nossa enquete. Transformação digital já iniciou na sua organização? 50% dos nossos participantes dizem que sim, 37% diz que mais ou menos. Peço desculpas pela grafia aí, porque ficou mais ou menos, é mais ou menos. Assim, ao vivo acontece. E 12% diz que não, que ainda a empresa, a organização deles não está passando por essa transformação digital. Gente, a questão é a seguinte, tem o Klaus Schwab, que é quem criou esse termo, né, quarta revolução industrial, e que é um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial. Ele tem um livro que ele fala assim, a pergunta não é
se a minha empresa vai passar pelo processo, é quando. Porque ela vai passar, senão ela não vai sobreviver, tá? E tem tudo a ver, desculpa aqui só para a gente complementar, com a questão do João Paulo, que coloca assim, como reconstruir estruturas antigas para toda essa modernidade? Pois é, vai ter que desconstruir, na verdade, né? Vai ter que modificar muita coisa. E tem empresas que estão paradas no tempo, né? Tem grandes empresas que se deram conta, né? Eu estava há uns anos atrás num fórum para discutir transformação digital, tinha grandes bancos, era um fórum organizado pela Febraban. E tem estrutura mais conservadora, né? Se a gente for pensar em termos de ambiente de trabalho, do que um banco. Só que muitos bancos, o que eles fizeram? Porque a estrutura deles é muito difícil, não é ágil, né? Não vai ser uma mudança ágil, é um grande elefante, né? Não tem toda essa agilidade. Mas o que eles fizeram foi o seguinte, criar ambientes de startup, em que as coisas acontecem com uma certa velocidade. Então, tem várias grandes empresas e começaram a criar esses nichos de inovação. A empresa ela vai ter que pensar como que ela vai fazer, né? Não tem uma receita que vai funcionar para todo mundo, mas precisa estar no radar e, na verdade, se estiver começando agora, já está tarde, né? Já vai começar tarde. Tá? Voltando aqui, assumir riscos. Colocar inovação e velocidade antes de soluções testadas envolve correr maiores riscos. E hoje o que a gente faz é isso. Não sei se já ouviram falar em métodos ágeis. É exatamente isso. Antes, num projeto, por exemplo, você fazia todo o desenvolvimento de uma solução bonitinha, validava e depois ia para o cliente apresentar. Hoje em dia, com os métodos ágeis, você roda protótipo, né? Você vai ajustando com o negócio andando, você faz a estrutura mínima e depois vai aprimorando. Então, isso é correr mais risco. Mas para a gente acompanhar a velocidade da transformação, é só assim, porque senão vai ficar para trás. E isso requer mais coragem também dos líderes, né? Nós temos essa coragem. Essa é a reflexão que fica. E eu gosto muito dessa frase do Mark Zuckerberg, que é, o maior risco é não tomar nenhum risco. Em um mundo que está mudando tão depressa, a única estratégia que é garantia de fracasso é não assumir riscos. Tem também uma outra habilidade do líder. Você quer falar, Fábio? Deixa eu passar aqui, ó. Enquanto você falava, eu perguntei para o pessoal se seu ambiente de trabalho atualmente não inova pouco, incentiva a inovação, inova muito. E a gente ficou com 50% das empresas que estamos ouvindo agora que não inovam, 25% inovam pouco, muito pouco, Nossa. E 25% incentiva a inovação. Uhum. E pressupõe que quem inova muito iria, né? Então, a gente não tem aqui um relato de empresas que estimulam essa inovação, que seria um processo fluido. É interessante isso, porque as empresas, eu acho que ainda não estão amadurecidas nesse aspecto. E olha que inovação é uma coisa que está sendo dita, está sendo falada, olha, há mais tempo do que transformação digital, tá? Eu que acompanhei o mundo corporativo, a palavra inovação surgiu bem antes de transformação digital. E ela é crucial para a sobrevivência de longo prazo, né, das empresas, tanto que nos projetos de coaching corporativo, né, que eu tenho pego, não há uma empresa que não tenha dentro dos valores dela, ou das atitudes, tem umas que querem atitudes ou competências, não tem uma
em que inovação não seja um dos itens, ou com esse nome ou com outro nome. Só que está difícil, né? Não é uma coisa que você cria, e talvez tenha que ter estruturas de incentivo para a inovação, né? Interessante esse dado que você pegou, Fábio. Detecção de talentos também é uma outra habilidade que vai ser super importante para os líderes, para eles conseguirem trazer os talentos com as habilidades digitais e sociais necessárias para a sobrevivência dessa fase de transformação digital. Nem tudo a gente vai ter dentro da empresa. Por exemplo, quando abre uma vaga de diretor de transformação digital, várias empresas estão... nem existia esse cargo, hein? Aquele exercício dos 10 anos atrás, não existia esse cargo. Agora tem diretor de inovação ou diretor de transformação digital. Inovação ainda, em algumas empresas, tinha pesquisa e desenvolvimento e tal, mas essa mais voltada para inovação, para a transformação digital é muito recente. E você não vai conseguir dentro da empresa essa pessoa. Essa pessoa vai ser... E outra, é o que a gente chama de mosca branca, né? Quem são essas moscas brancas, né? Que vão liderar a transformação digital. Bom. Temos mais uma pergunta. Primeiro, Simval faz um comentário aqui, penso que ainda não está bem compreendido o que é inovação. Em seguida, o João Paulo pergunta, seria desenvolver competências inovadoras para hoje e amanhã? Então, a questão da inovação é aquela inovação que vai garantir a sobrevivência da empresa num ambiente de transformação, né? Num ambiente de disrupção, de mudança da forma como as coisas são feitas. Por exemplo, eu conheço, né, o caso de uma seguradora que tem uma startup, ela é uma seguradora tradicional, tá? Criou uma startup para promover uma inovação, que é vender seguro direto, sem o corretor, porque já identificou a tendência de que o corretor não vai existir no futuro. Tem uma outra empresa, uma empresa de tintas para embalagens que a gente vê no supermercado, de produtos, né, para o consumidor. Essa empresa, ela comprou uma empresa de impressão 3D, porque ela já identificou que no futuro não vai ter linha de produção como tem hoje, da tinta. Vai ser através de impressão 3D. Vocês percebem que essas inovações, elas são cruciais para a empresa sobreviver no longo prazo? Porque se a empresa não estiver desenvolvendo essas frentes estratégicas, a chance é ela não sobreviver, ou ela entrar muito tardiamente num processo e ficar com uma baita de uma desvantagem, né, competitiva. Então, inovação é nesse sentido, tá, gente? E agora, todas as áreas podem estar pensando em inovação, mas a empresa ela tem que dar alguma base, né? Porque senão, uma inovação descompassada com o que é uma visão de futuro da empresa, aí não faz sentido, né? Mas são esses dois exemplos que eu posso trazer para vocês. Posso seguir, Fábio? Pode sim. Tá. O pessoal está grudado, que está atento nas informações. Tá, agora a gente está entrando nos finalmente da apresentação. Maravilha. Tá. Então, vocês já perceberam que com tanta mudança, tantos desafios da gente também rever várias coisas nossas, né, nossas habilidades, a gente precisa continuar investindo no nosso desenvolvimento. A gente tem que investir continuamente.
Se você não está aprendendo nada nesse momento, atenção, né? Alerta, sinal vermelho de alerta para você. Porque a gente vai ficar obsoleto. A obsolescência das nossas competências, dos nossos conhecimentos, isso já é um dado verificado, né? Tem várias pesquisas do próprio LinkedIn que apontam para isso. O que era pedido para o mesmo cargo, né? Pega um analista de treinamento, um analista de recursos humanos, um analista financeiro. O que era pedido há 5 anos atrás não são as mesmas competências que hoje, em termos de conhecimento, de domínios de ferramenta. Então, fica aqui um alerta que é muito importante a gente, nesse momento, para não perder o trem da história, né? A gente está desenvolvendo ampliando nossas perspectivas. E tem esse dilema humano ainda para complicar, que é essa questão da evolução humana que não é exponencial. O ritmo de transformação está exponencial, mas nós não nos desenvolvemos de forma exponencial. Leva tempo para adquirir para consolidar novas habilidades. Não é uma coisa que a gente resolve assim, ó, rapidinho, né? E aí, como acompanhar esse ritmo de transformação? Essa é uma questão, né? E se você não investir em aprendizagem e desenvolvimento contínuos, essa é a forma mais fácil de ficar obsoleto, né? Então, fica aqui o convite também para pensar em investir, e eu vou mencionar agora o curso que eu desenvolvi em parceria com a Ponto C. Eles são a parte da tecnologia, da orientação também, né, da metodologia do programa que a gente segue, e a parte de conteúdo veio da minha experiência. O Fábio citou, né, eu sou facilitadora de treinamentos de liderança já há um bom tempo, e nos últimos anos eu tenho pego vários projetos globais, me considero uma pessoa atualizada com essa questão do que se usa para desenvolver as lideranças nas empresas de ponta. Então, a gente criou, né, eu criei em parceria com a Ponto C, o curso Liderança 4.0. Ele tem 12 trilhas, e cada trilha tem 1 hora de duração. A estrutura da trilha, ela é feita de 4 vídeos de, no máximo, 10 minutos cada um, mais ou menos, né? Tem um artigo que acompanha o vídeo número 1. Tem uma ferramenta para aplicação na prática do conhecimento que a gente está trazendo, que acompanha o vídeo 2. O vídeo 2 é como usar essa ferramenta. Tem um vídeo de aprofundamento e um vídeo de perguntas e respostas. E quais são as trilhas, né, desse curso? São essas aqui, são 12 trilhas com esses nomes. Liderança digital, que é essa questão da transformação digital e que comportamentos, que atitudes, habilidades são requeridas. O líder coach, que habilidades eu posso desenvolver para usar o coaching no dia a dia, uma trilha que ensina a usar um pouco do coaching para líderes. Autodesempenho, como é que eu promovo o meu autodesempenho e como que eu estimulo o autodesempenho nas equipes, né? São elementos que contribuem para o autodesempenho. Influência e rede de contatos, o que é influência, como é que eu construo influência, rede de contato, como é que eu faço para melhorar minha rede, delegação, gestão de conflitos, gestão do tempo, que é outro dilema também, né? Tá todo mundo assoberbado, né? Como é que eu sou mais produtivo usando menos tempo? Cultura e mindset, que é um tema também importante para a liderança. Como é que a liderança fomenta a cultura necessária na equipe dela, em harmonia com a cultura da empresa, e como ela muda mindset. O mindset é mais individual, é a mentalidade de cada funcionário. Comunicação para líderes,
passagens da liderança, né? Conforme a gente vai progredindo na carreira de líder, a gente tem as passagens de liderança. Então, se eu sou líder de colaborador individual, as competências necessárias e o uso do meu tempo é um. Se eu for gestor de gestores, é outra coisa. E assim por diante. Equipes de alto desempenho, como é que eu formo essas equipes e como dar feedback. A gente apresenta aqui a técnica COIN, né? O modelo de conversa de feedback COIN. É isso, gente. Aqui fica, né, um convite para vocês degustarem um pouquinho do curso. Se vocês quiserem conhecer mais, né, eu deixei 5 vídeos abertos na área de trilha do conhecimento. A plataforma você entra e tem algumas áreas. Em trilha do conhecimento tem 5 vídeos que estão abertos para degustação. O link, né, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem anotar ou dar um print screen dessa tela também, para depois visitarem a página, vocês podem se inscrever no Experimente Agora, de forma gratuita, usando um e-mail, fazendo um pequeno cadastro, e aí vocês vão para esses vídeos, e também lá, em oportunidades, vocês vão conseguir ver tudo que está à venda, né? Então, vocês podem comprar o curso completo, ou apenas uma trilha, né? Eu quero comprar uma trilha primeiro, né? Ou uma trilha por vez, também é possível. Isso é para pessoa física. E para pessoa jurídica, a gente pede que entre em contato, porque aí a gente vai customizar, né? Dependendo do volume, tem descontos, tem pacotes especiais por volume de contratação, né, das licenças, e a gente também customiza o ambiente para aquela empresa. Então, fica aqui os meus contatos, né? Convido todos vocês, se vocês gostaram do webinário de hoje, convido para vocês entrarem nesse link e conhecerem um pouquinho do que está lá. Meilin, vale o pessoal aqui que quiser compartilhar também, a gente vai enviar o replay no e-mail de todo mundo. Se você quiser compartilhar esse conteúdo com a sua equipe, com a sua gestão, para que eles expandam aí, a gente trouxe indicadores, a gente trouxe um conteúdo que vale a pena em termos de sensibilização, então esse conteúdo vai estar disponível no e-mail de vocês daqui uns 20, 30 minutos após a palestra da Meilin. Eu coloquei aqui também, Meilin, no chat o link. Legal. Tá? Então, eu não estou acompanhando. Eu já posso parar de compartilhar a tela, então? Pode. Vamos entrar aqui para a gente mostrar ao pessoal. A gente tem também... eu posso até fazer o seguinte, quer ver? Olha que ambiente lindo que ficou a plataforma. Então, a gente, olha, M Canizares é super simples de acessar. Você pode ir aqui no Acesse Agora, vou colocar um e-mail qualquer dos meus aqui. Cadastre-se brevemente, nome, WhatsApp, e-mail, já cria sua senha e você já pode acessar todo esse conteúdo. E o legal é assim, gente, que tem a boa parte dele, cada trilha, né, dessas possibilidades que a Meilin trouxe, tem alguns e-mails, tem alguns conteúdos que já estão gratuitos, então vale a pena para você degustar, para você entender um pouco mais desse ambiente. Você vê Mostra onde que é trilha do conhecimento, né? Os que estão abertos. Exatamente. Aqui, ó, em trilha do conhecimento, são os conteúdos que estão abertos. Você clica aqui, vai assistir os vídeos, já vai ter bastante insight legal. Então, a gente tem, dentro de cada trilha, a gente liberou um pouquinho, uma degustação, mas que já vai fazer um vídeo, que já vai fazer sentido para você. E aí, a gente tem as demais funcionalidades, e se você quiser aproveitar, né, aqui em oportunidades, e dentro do seu processo de desenvolvimento de liderança, comprar um módulo, por exemplo, se você acha que você está precisando de mais ferramentas para a sessão de coaching, ou para feedback, ou para gestão de conflitos, ao invés de você comprar o programa todo, você vai direto ao ponto. São 4 vídeos muito objetivos,
quando a gente pensou na didática, quando a gente pensou na dinâmica, a gente pensou já no novo cenário. O que é o novo cenário? A gente ir direto ao ponto. Então, primeiro vídeo de abertura, 10 minutinhos, uma ferramenta que é um PDF, um artigo, que possa ler, embasar e ter uma ferramenta prática na mão. E em seguida, a mailing vai fazer os seus comentários, vai tirar as principais dúvidas e você já consegue obter o resultado desejado. Se você quiser também o programa completo, a gente pode oferecer, tem aqui... Ali, ó, Liderança 4.0. Liderança 4.0 é o programa completo. Tudo pode ser parcelado, dividido no seu cartão de crédito. A gente usa uma plataforma que é uma das plataformas líderes de mercado, que é o Hotmart, para fazer entrega. E você, ao acessar aqui, já pode ter ali o seu desenvolvimento. Então, é bem legal, é bem prático. A Meire falou bastante do papel dela. A gente gosta de falar que dentro da consultoria.c a gente vai direto ao ponto. Então, as possibilidades estão aí. Eu fiz uma enquete antes de você terminar, Meire. Uhum. Eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal, dizendo se a sua empresa tem investido em treinamentos ultimamente. 33% disse que sim, que está investindo. Deve ser aquelas empresas que estão mais ligadas... De ponta, as de ponta. Ligadas aquelas que já estão antenadas e que vão... E 66% está dizendo que não. E, às vezes, uma das barreiras, né, dos empresários, de quem precisa pagar treinamentos, é que os treinamentos de ponta são muito caros. Uhum. O que é o exato oposto aqui. A gente fez um projeto, um produto que cabe no bolso do empresário. Então, ao invés dele ter que fazer uma sessão... E com certeza está atualizado, porque eu sou facilitadora de vários programas globais de liderança. Eu trabalho com consultorias globais. Eu tenho certeza que esses temas são os temas discutidos. Exatamente. A gente viu a relevância desses temas durante a sua apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ainda tem alguns minutinhos, mas eu já vou começar. Eu gostaria de parabenizar a Meili, mesmo estando aqui nos bastidores, convivendo com a Meili, a gente fez tudo isso junto, em parceria. Eu, ainda assim, quando venho para a palestra, eu acabo aprendendo e levando insight novo para o meu projeto, para a minha empresa, para a minha liderança. Então, deixa eu aproveitar essa oportunidade, Meili, de agradecer pela sua parceria, pela sua confiança, pelo seu profissionalismo e pela qualidade do seu material, porque toda vez que eu vejo, eu fico assim, encantado. Parabéns, viu? Obrigada. E eu também sou muito grata pela parceria que nós temos já há um bom tempo, e agora com esse novo projeto. Maravilha. Né? Bom, o pessoal não se manifestou, então a gente vai encerrando por aqui. Legal. Se você ficou com alguma dúvida, os contatos estão todos disponíveis. Se eu fosse você que está me ouvindo agora, pelo menos eu marcava uma reunião com a Meili para tomar um cafezinho, para ter mais algumas dicas, para entender quais são as perspectivas do projeto, e com certeza a M Canizares vai ajudar você no seu desenvolvimento organizacional, na sua liderança e na inovação da sua empresa, tá bom? Então, não tinha Queria combinado... agradecer também a presença de todos, né? Eu não consegui acompanhar todo mundo que estava, mas o Fábio ia falando alguns nomes, então algumas pessoas eu conheço, né? Gratidão por vocês estarem aqui. Deixa eu colocar as considerações aqui do pessoal. A Anderson Alexandre falou, muito obrigado, foi sensacional. Valesca Barros, 10 Meili. Valquíria, amei. Natália Gomes, parabéns, Meili. Luiz Carlos Lima, parabéns, Meili. Ótima palestra. João Paulo, parabéns, Meili. Saudades, beijo. Vou aproveitar a plataforma. Luiz Carlos, muito bom. Valquíria, parabéns. O Haroldo está dizendo muito obrigado, adorei. O Anderson, parabéns, adorei. Então, tá chovendo mensagens aqui de elogios. E eu espero e acolha eles, Meili, que você merece. Não é do dia para a noite que se constrói uma carreira dessa, se torna um profissional de ponta, a gente sabe disso. É muito esforço. E foco. Muito esforço e determinação, né? Exatamente. Bom, pessoal, então aproveitem, vou colocar aqui mais uma vez o link da ferramenta.
Compartilhem o replay sem moderação para quem vocês quiserem, porque vale a pena rever, tirar as dúvidas. Agendem esse cafezinho aí com a Meili para entender um pouco mais e degustem lá da ferramenta que já tem bastante coisa para você trabalhar a sua evolução. Tá certo. Valeu, até uma Boa próxima. noite. Boa noite.